Em relação à arrecadação do porto que você comentou, como que o porto arrecada? Como que ele paga suas contas? Como que ele recebe? Quem que paga? Os arrendamentos que você comentou? Como que funciona um pouco disso? Então, hoje a nossa receita ela é oriunda de 3 tarifas. Então, para você atracar um navio no porto, você tem que pagar antecipadamente. Então, o porto não tem inadimplente. É diferente de uma prefeitura. Eu gosto de trazer exemplos para as pessoas entenderem, né? A arrecadação de uma prefeitura vem do quê? IPTU, ISS, ITBI, Fundo de Participação junto ao governo federal, etc. O IPTU a pessoa tem que pagar. Sim. Se ela não pagar, ela continua morando na casa. Dificilmente a prefeitura consegue tirar a pessoa da casa dela. Até tem possibilidade jurídica de fazer isso, mas isso não acontece na prática. Nós somos diferentes. Para você atracar o navio e operar, você precisa pagar a tarifa antecipadamente. Então nós temos 3 tarifas federais que o porto cobra. O porto é autorizado a cobrar. Inframar, que é responsável pela atracação do navio e manter a infraestrutura do canal de acesso ao porto. Infracais e infraporte, que é a infraestrutura do cais e a infraestrutura da área portuária. Essas tarifas juntas representam 45% da nossa arrecadação. Ano passado, a arrecadação do porto foi de 622 milhões de reais. 47% aproximadamente é referente às tarifas portuárias. E além das tarifas portuárias, nós temos os contratos de arrendamento. Dentro desses contratos que eu disse, temos 16 vigentes. Estamos licitando mais 3 áreas, Par 14, Par 15 e Par 25. Temos mais 2 áreas a ser licitadas, Par 3 e Par 5. E esses arrendatários pagam um valor fixo por metro quadrado, como se fosse o aluguel. Lembrando daquele exemplo que eu dei do condomínio residencial. Sim. Então, paga o aluguel dessa área por metro quadrado. E, além disso, o porto ganha um valor da tonelada que ele movimenta de carga. Por exemplo, um contrato de arrendamento de exportação de granel sólido vegetal. A empresa tem a obrigação de movimentar 150 mil toneladas mês. Cada tonelada o porto ganha R$1 por tonelada movimentada. Então, no mínimo, ela vai ter que pagar R$150 mil para o porto, porque ela tem a obrigação de movimentar 150 mil toneladas. Tudo que ela movimentar a mais, vai pagar mais R$1 em cima dessa movimentação de tonelada. Então, a nossa receita hoje, principal receita, 90% vem das tarifas portuárias, que são cobradas antes da atracação do navio. Para você ter uma ideia, ano passado nós atracamos 2.500 navios durante o ano inteiro. Acho que esse ano vamos fechar algo em torno de perto de 2.900 navios. Todos esses navios pagam antes de atracar. Então nós não temos inadimplência, não temos que ficar cobrando o armador do navio para pagar a conta para nós. Entendi, interessante isso. Tem uma questão, Marcos, não é nem diretamente voltado ao porto, mas a gente sabe que as pessoas não têm muito conhecimento e se fala muito. É muito caro para você parar um navio, é muito caro para você encher um navio, enfim, não pode atrasar, a multa é muito alta. Como que funciona essa cadeia que começa lá com a produção, que é vendida para uma trade, que são poucas, inclusive até por conta desse risco e enfim, essa trade ela faz essa comercialização, né, e faz essa logística e transporte. Você consegue explicar para nós um pouco sobre isso? Sim, é caro. Respondendo objetivamente, é caro. Então hoje o armador, que é o dono do navio, ele é contratado para fazer uma operação. Por exemplo, vou exportar soja. Então você tem que ir atrás do navio, né? Do dono do navio. Esse dono do navio, eles fecham um contrato, ele fala, ok, fechamos o preço, tal, mas você tem 20 dias. Eu coloco o navio no porto de Paranaguá e você tem 20 dias para carregar o navio e você faz a operação, o preço é esse. A hora que fecha o contrato, cada dia a mais, que às vezes chove, com chuva você não opera, atrasa a operação. Cada dia, ou às vezes o porto tem um problema operacional, às vezes acontece alguma coisa que o navio vai ficar boiando lá e
Cada dia a mais desse contrato vencido, a gente chama de demurrage. E essa demurrage custa algo em torno de $20 mil por dia. Então imagine, cada dia de quebra desse contrato, desse prazo que já é pequeno para fazer toda essa operação, atrasar, vai pagar $20 mil a mais. Então assim, e daí a trading, ela precisa muito que o porto seja eficiente. Por isso que o porto de Paranaguá sendo eficiente, a procura das tradings por movimentar no porto é maior, porque ela sabe que lá vai chegar, o navio vai atracar e vai movimentar para carregar um navio de 70 mil toneladas, não chovendo, nós carregamos em 3 dias. 3 dias carrega o navio e sai, se não chover. Então, dificilmente vai pagar a demurrage. Claro que isso acontece várias vezes, mas não por uma situação daí operacional nossa. Às vezes a carga não chegou no porto, o navio chegou antes da carga, e daí vai ter que ficar esperando, às vezes questão de documentação. Então, é muito alto. Hoje a questão da logística portuária, por isso que são poucas as empresas que fazem isso, porque tem que ter um caixa muito alto, porque se der um erro, você tem que ter grana para continuar mantendo.